Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aí juntos mais uma semana, mais uma, hein? Mais outra e mais outra. Bem, na semana de hoje, ou na aula de hoje, melhor falando, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, a página é a 207, que é a unidade 4. Eu sei que eu já falei algumas coisas com vocês sobre o genitive case, que é o caso do possessivo, mas eu fui bem sucinto e bem rápido porque eu não queria passar muita informação, porque eu também estava falando sobre a revisão da prova e etc. Então, eu só comentei com vocês essa primeira parte aqui, ó. Eu não cheguei a falar de regra geral do uso do genitive case, certo? Eu comentei em cima, mas não falei das regras. Então, hoje nós faremos isso, né? Então, essa é a unidade 4. E só para lembrar, né? Só para dar uma relembrada no que nós falamos, galerinha do terceiro ano, esse caso é aquele caso que indica a posse, né? Então, eu até falei na semana passada com vocês, é aquele caso do McDonald's, do Bob's, Habib's, Bunny's, Levi's, Chess, né? Então, eu tenho o nome da pessoa, apóstrofe S. Então, quando eu tenho Fernandos, é do Fernando. E aí eu vou dizer o quê? Se for algo simples, pode ser, por exemplo, Fernando's car, Fernando's cell phone, Fernando's jacket, certo? Se for algo mais sofisticado, Fernando's bar, Fernando's restaurant e assim por diante. Então repara que está sempre invertido, né? Então quando eu quero falar, por exemplo, o celular do Fernando é Fernando's cell phone, está invertido. Então sempre que vocês tiverem que fazer construções com essa estrutura, primeiro o nome da pessoa, né? Então, Fernando, Pedro, Maria, para indicar que é alguma coisa dessa pessoa, eu ponho o apóstrofe S e só depois eu digo o que é, né? Então, é importante que vocês entendam que está invertido, senão vocês fazem de forma errada. Então, vamos lá. Regra geral do uso do genitive case, que é o caso do possessivo, com apóstrofe S. Toma uma aguinha aqui para molhar o bico. Bem, existem algumas regras que definem o uso do genitivo. Ele é geralmente usado, geralmente usado, quando o elemento possuidor é pessoa ou animal. Então, com pessoa ou animal, indicando que a posse é de uma pessoa ou de um animal, é praticamente 100% dos casos, praticamente, né? Agora, o problema é quando não é uma pessoa e nem um animal, que a gente está querendo dizer. Então, aí a gente vai precisar verificar quando e como usar, tá bom? Mas, em princípio, é importante que vocês lembrem aqui, ó, pessoa ou animal, tá? Então, exemplo. The book of the student, o livro do aluno. Então, a forma correta de fazer isso daí é the student's book. Repara que você meio que faz o X assim, né? Ó. O the student vem primeiro e o book vai depois. E o apóstrofe S, ele é como se ele substituísse esse off aqui, esse D. Né? The color of the bird, a cor do pássaro. The bird's color. Aqui, essa forma é a forma correta de se usar nesses casos, tá bom? Também usamos o genitivo em alguns casos especiais, como a gente vai ver agora, ó. Então, casos especiais. Esse é o grande problema de uma língua, né, galera? São as exceções. Por quê? Com nomes de igrejas e catedrais. Isso é uma exceção. Então, ó, St. Paul's Church, St. Patrick's Cathedral, né? Porque é a igreja de São Paulo, é a catedral de São Patrício. Então acaba sendo nomes aqui também, se você, né, prestar bem atenção. Você não está indicando uma posse, mas como aqui tem um nome, né, Paulo, Patrick, então esse fica fácil de lembrar. Com palavras invariáveis. Por exemplo, for goodness sake, the earth's surface. Né? Então seria aqui, pelo amor de Deus, for goodness sake.
The Earth's surface, a superfície da Terra. Então, palavras invariáveis. Com nomes de instituições de European Union's member, os membros da União Europeia. Com valor em dinheiro, 10 pounds worth, seria o valor de 10 libras. Com nomes de planetas ou corpos celestes. The sun's ray, os raios do sol. The planet's life, a vida do planeta. E não é só isso não, ainda tem mais. Com nomes de cidades, estados, países e continentes. Então, Rio de Janeiro's main attractions. Então, as principais atrações do Rio de Janeiro. Brazil's economy, a economia do Brasil. The United States or the USA's intervention, a intervenção dos Estados Unidos. Bem, pessoal, isso daqui é muito fácil quando eu, Teacher Fernando, vou ser bem honesto, quando eu estou lendo aqui, né? Então, igrejas e catedrais, palavras invariáveis, instituições, valor em dinheiro, planetas ou corpos celestes, cidades, estados, países e continentes. Realmente fica fácil, né? E tem até mais uma aqui, com expressões de tempo, né? Ó, a holiday of a week, a one week's holiday, o feriado de uma semana. A one day's journey, uma viagem de um dia. Today's newspaper, jornal de hoje. Fica muito fácil. O problema é quando você tem que fazer uma prova, né? Uma prova do Enem, por exemplo, né? Ou Unicamp, ou FUVEST, etc. E você tem um monte de regras para estudar, né? De matemática, de física, de química, de português, de tudo, né? E isso daqui é só um tópico, né? Então, realmente eu entendo que não é fácil, né? Talvez seria mais legal se vocês, ao invés de ficar com nomes de cidades, pegar um exemplo, tipo Brasil's economy, porque aí você vai ver que Brasil aqui é um país. E aí você liga como, pô, então se o nome de um país eu uso, não é pessoa e nem animal, então cidades, estados e países, possivelmente aí essa é a regra, né? Ou então today's newspaper, que é uma expressão que aparece bastante, o jornal de hoje. Opa, então talvez uma expressão de dia, de tempo, né? Today, one day, one week, one month, também use. Então tentem pegar, galera, exemplos, né? Exemplos na prática e não fiquem tentando memorizar a regra, porque é certeza que vocês não vão conseguir lembrar de tudo isso quando vocês tiverem que fazer a prova, ok? Então, se eu posso ajudar com alguma coisa, a dica vai essa. Então Today's Newspaper, Brazil's Economy, St. Patrick Cathedrals, né? Então você vai lembrando aí das coisas, certo? Há alguns casos em que, mesmo mantendo-se a ideia de posse, não se usa o genitivo, que é esse que a gente está aprendendo do apóstrofe S. Em construções do caso genitivo referentes a tempo, há duas possibilidades de expressão. They will have 2 weeks holiday in South Africa. They will have a 2-week holiday. Então, neste caso, não é o genitivo, mas usou o 2-week, certo? Então, repara que nós acabamos de falar aqui em cima, ó, expressão de tempo. Por isso que eu falo que aprender uma língua, essas exceções, elas são complicadas. Que a gente acabou de ver aqui como uma regra, e aqui embaixo a gente já viu que tem duas possibilidades. Então, percebe que perder tempo com, isso, com essas exceções, às vezes, faz com que a gente gaste o nosso tempo com coisas que são inúteis, né? Também é possível dar a ideia de posse invertendo a ordem entre possuidor e possuído, mas sem usar o apóstrofe S, e sim um substantivo adjetivado. Como assim? The cover of the book, a capa do livro. The book cover é a mesma coisa. The window of the room, a janela da sala. The room window. The size of the foot, the foot size, o tamanho do pé. Bem, aqui se eu posso ajudar, né, gostaria muito, espero que esteja ajudando. Como tanto faz usar de um jeito ou do outro, e não tem nada a ver com o apóstrofe S, porque
a posse aqui não é de uma pessoa ou de um animal, nem está como as exceções acima aí, né? Então, book cover, a capa do livro. O livro é um objeto, então você pode usar the book cover ou the cover of the book. Então não faz aí diferença, tá bom? A mesma coisa eu tenho aqui embaixo, né? Ó, the coins of gold, gold coins. The conflicts of race, race conflicts. É a mesma ideia que está lá em cima, certo? Então toda essa parte até agora, nós estamos falando de exceções. E exceções sempre vai causar problema para a gente, não é verdade? Agora, vamos falar de casos especiais, né, do uso do genitivo. Por quê? Porque lembra que a regra é colocar o apóstrofe S, tá certo? Mas vamos dar um exemplo. Se o elemento possuidor, a pessoa, estiver no plural terminado em S, pô, pessoal, a palavra está no plural, termina em S. Se eu chegar e colocar mais um apóstrofe S, não vai fazer diferença nenhuma, não é verdade? Até mesmo porque a gente não consegue nem pronunciar isso daí, né? Então, neste caso, a gente só coloca o apóstrofe. Teacher, então eu posso dizer que qualquer nome que tiver terminado em S, eu não preciso colocar o apóstrofe S, eu ponho só o apóstrofe? Não, não foi isso que eu disse, e daqui a pouco vocês vão ver que não é bem assim. Estamos falando de plural, terminado em S, só plural terminado em S. Então, olha o exemplo. Boys Hero, o herói dos meninos. Soldiers, enemies, os inimigos dos soldados. Então eu só coloquei o apóstrofe. Teacher, mas aí falando não dá para saber, né? Falando realmente não dá. Você precisa estar com isso escrito ou estar no contexto. Porque como não dá para pronunciar os dois S, você não percebe isso, tá? Agora, teacher, tem palavras que ela está no plural, só que o plural dela não tem S. Vou dar um exemplo: people, né? People são pessoas, já está no plural, não tem S. Ou então, homens. Olha como que é o plural de homem. É man, sim, ó. Só trocar o A pelo E. Não tem S, certo? Então, neste caso, essas palavras, elas estão no plural sim, mas elas não têm S. Então, qual é o problema de eu colocar o apóstrofe S? Nenhum. Então, tá aí o exemplo, ó. Children's father, o pai das crianças, certo? Child's toy, o brinquedo da criança. Tudo bem? Então, só quando a palavra estiver no plural com S. Caso contrário, você põe um apóstrofe S normalzinho. Agora, vamos. Aqui no caso, por exemplo, se fosse dos homens, seriam man, apóstrofe S, mans. Agora, se o elemento possuidor for um nome próprio terminado em S, usamos apóstrofe S ou apenas o apóstrofe, que é menos comum. Então, olha ali um exemplo. The Adventures of Indiana Jones. Só o apóstrofe ou apóstrofe S. Mel Brooks Films. Só o apóstrofe ou apóstrofe S. Hércules Works, Jesus Birth, a obra de Hércules, o nascimento de Jesus. Aqui tem uma informação importante, porque o que a gente acabou de ver aqui em cima, que pode ser apóstrofe S ou apenas o apóstrofe, aqui embaixo não tem as duas possibilidades como tem aqui, ó. Por quê? Porque trata-se de nome clássico, nome bíblico, por exemplo, nome histórico, tá? Neste caso, a gente só usa o apóstrofe. Mesmo que o nome termine em S, a gente só usa o apóstrofe, tá bom? Ao contrário de nome comum, que eu posso colocar só o apóstrofe ou não. Que negócio chato, né, galera? Realmente, se vocês estiverem pensando, caraca, Tite, nada a ver, eu concordo com vocês. É muita exceção para pouca regra. Mais uma aguinha aqui para molhar a garganta, que eu acho que eu estou começando a ficar meio gripado. Substantivos, agora eu estou na página 209, hein? Substantivos compostos
E nomes acompanhados de títulos receberão apóstrofe S após a última palavra referente ao possuidor. Como assim? Pô, eu tenho uma palavrona de 2, 3 palavras juntas. Por exemplo, sister-in-law. É uma palavrona que significa cunhada, né? Então, se eu quero falar my sister-in-law's father, então é o pai da minha cunhada, certo? Então, esse da minha cunhada, o apóstrofe S ele só vai lá no final. Não vai colocar depois do sister, nem depois do in. Você coloca na última palavra, ó. A última, tá escrito aqui. O basicão, né? Então, isso aqui é uma regra só para confundir, é fácil. Se houver mais de um possuidor e a apóstrofe for comum a todos, acrescentamos o S ou o apóstrofe S, né? O apóstrofe ou o apóstrofe S apenas no último deles. Vamos tentar entender. Por que apóstrofe ou só apóstrofe S? Porque depende se o nome terminar em S, lembra que eu posso colocar só o apóstrofe. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, por exemplo, eu tenho, por exemplo, o pai da menina e do menino, ou o pai da minha namorada e da minha cunhada, de duas pessoas. Se esse pai é o mesmo para os dois, tanto para o menino ou para a menina, ou para a namorada e para a cunhada, eu só vou colocar no último, certo? Porque esse pai aqui é tanto dos meninos quanto das meninas. Então, no caso, só coloquei o apóstrofe porque está girls no plural, então só põe o S, só põe o apóstrofe, desculpa, tá? Porque é o mesmo pai para as meninas e para os meninos. Mas, se houver mais de um possuidor e cada um possuir coisas diferentes, percebeu? É um pai para a menina e é outro pai para os meninos, por exemplo. Aí tem que colocar o apóstrofe S ou o apóstrofe nos dois, ou em cada um deles. Exemplo: as ideias do Trump e da Hillary. Se são as mesmas ideias, ficaria só no Hillary's. Mas o Trump tem as ideias dele e a Hillary tem as ideias dela. São diferentes. Então aí você coloca nos dois. Trump's and Hillary's ideas. Ok? Olha outro. Os ensinamentos da senhorita Adish e do senhor Ken Robson. Se ela tem um jeito de ensinar, você coloca nela, ó. E se ele tem outro, você coloca nele. Agora, se fosse a mesma metodologia de ensino, só ficaria aqui no final, tá? As palavras de Bernard Shaw e James Joyce. Se o Bernard Shaw falou uma coisa e James Joyce falou outra coisa, você tem que pôr nos dois, são diferentes, então cada um tem uma posse para as palavras. Se fossem as mesmas, aí não. Aí seria só depois do Joyce's. Mas aí não é o caso, tá? Continuando. Dois genitivos numa mesma expressão também são possíveis. My sister neighbor's father is a realtor. Bem, primeiro que aqui tem duas vezes, ó, tem my sisters e my neighbors, porque tem posse duas vezes, né? Duas vezes. É o pai do vizinho da minha irmã. Então repara que é o pai do vizinho da minha irmã e o vizinho é da minha irmã. Por isso que tem duas vezes aí. Em português também teria esse de ou esse do ou esse da. Então não tem nada de diferente aí, correto? Até aí tá tudo tranquilo. Próximo. Substantivos precedidos de a ou an ou this ou that terão a seguinte estrutura: That old house of Bill's. That boring cousin of James. Quer dizer, aquela casa velha do Bill. Aquele primo chato da James. Certo? Então, isso porque tem o that ou, né? Ou porque tem a play of Shakespeare, uma peça do Shakespeare, certo? Então aqui é uma exceção porque tem o D aqui e além disso tem o apóstrofe S. Pessoal, nunca vi isso daqui cair em nenhum teste.
tá? Então, não estou dizendo para vocês não estudarem, mas nunca vi porque são casos bem excepcionais, tá? Bem excepcionais. Então, normalmente, o pessoal não apela tanto assim não, certo? Bem, omissão de substantivos após o apóstrofe S, ou o S apóstrofo quando está no plural. Quando que a gente consegue omitir? E eu falei algumas coisas aí, eu já falei sobre isso com vocês na semana passada. Existem casos onde nós não precisamos dizer o que é da pessoa, e por diferentes motivos, porque são nomes famosos, né? Ou porque é muito óbvio, etc, etc. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lembra quando eu falei McDonald's? Todo mundo sabe onde vai, sabe que é para comer, sabe que é um fast food restaurant. Se eu falar Levi's, todo mundo sabe que é uma loja de roupa, então jeans muito famosos. Então eu não preciso dizer, né? Então, ó, vamos lá. Um mesmo substantivo duas vezes para evitar a repetição. Então, nesse caso, eu só não repeti porque eu já disse antes. Vamos ver um exemplo, ó. My legs, então as minhas pernas, são mais longers, do que da Collins. Ó, neste caso, nem em português eu repito, né? As minhas pernas são mais compridas do que a da Collins. Da Collins o quê? As pernas. Ah, é óbvio. Então, realmente não precisa. Também não preciso falar nada, mesmo quando o nome da pessoa não é famosa nem nada, quando eu quero falar que é a casa da pessoa. Tipo, onde você vai? Ah, vou na Maria. Na casa da Maria, né? Aonde você vai? Vou no Paulo, na casa do Paulo. Eu também faço isso em português, na é verdade? Então, eu sou um convidado do Peter, lá na casa do Peter, ó, at Peter's. Tá aí o exemplo, certo? Casas comerciais e serviços. I do need to go to the butcher, né? Eu realmente preciso ir ao açougue. Eu posso falar butchers ou butcher. Bill was at the doctor's, né? O Bill estava no médico. Eu posso usar ou não. Então, nesse caso, fica a critério de vocês, certo? Restaurantes famosos, cujo nome sejam de seus proprietários ou fundadores. É o caso do McDonald's. Então, we will have dinner at McDonald's tomorrow. Ou então Scott's tomorrow, porque é o nome do restaurante da pessoa. Bem, é óbvio que se eu falar isso aqui, amanhã eu vou almoçar no Scott. Todo mundo vai achar que é o nome do seu amigo. Na verdade, porque Scott não é um nome conhecido. Mas como eu disse semana passada, se eu falar assim, amanhã eu vou almoçar no Chess. Lá na lanchonete. É que agora fechou, mas antigamente era bem tranquilo falar isso daí, né? Restaurantes famosos e também, ó, lojas famosas. Lembra que eu falei do Bunny's, Levi's, ó, Harrods, tá? Eu pulei aqui, mas eu já vou voltar. Porque quando eu falei de restaurante, eu também falei de lojas, Bunny's, Levi's e etc, certo? Também igreja, faculdade, né, que receberam o nome de santos, tipo a São Bartolomeus. Então, eu me casei na São Bartolomeu, na igreja de São Bartolomeu. Isso é muito comum porque normalmente as igrejas têm nomes de santos, né? E algumas faculdades não é muito comum, mas tem. Mas as igrejas, as catedrais, normalmente elas têm nome de santos. Fechou? Bem, galerinha, a parte gramatical é essa. Suave? Não, não. Suave eu sei que não é, galera. Então, o bom é que isso está gravado e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Agora, eu quero dar um pulo com vocês lá na página 200 e... Deixa eu ver se é aqui. Isso, 212. Tem alguns textos aí que depois vocês vão fazer, como sempre, né, o nosso procedimento, mas eu quero fazer alguns com vocês só para a gente ver como que cai isso. Ó, exercício número 2, lá no finalzinho da página 212. The apostrophe has a number of functions, né? Então, esse apóstrofe ele tem um número de funções em inglês. In this song, nesta canção, all the instances é exemplo,
serve the same function. Elas servem para a mesma função, exceto, então tem entre as alternativas A, B, C, D e E, todas elas têm a mesma função, exceto uma que tem a função diferente, tá? Então vamos lá, na letra A, I've. Esse apóstrofe ele está aí para resumir, para compilar que aqui ó, eu tenho o have. Na letra B, o didn't, esse apóstrofe aí ele está para abreviar o not. That, na letra C, para abreviar o is. O wasn't, na letra D, para abreviar o not. Agora, Valentine's, que lá em cima você vê que é o título, Valentine's Day é o dia dos namorados. Então, esse apóstrofe S aqui é o único que está substituindo o off, que é o D. Portanto, a resposta correta para essa questão é a letra E. Ok? Do outro lado, nós temos mais uma, galera, que é a questão 4 aqui, ó, da FATEC, hein? Olha só. Assinale a alternativa que representa o uso correto do caso possessivo, como no substantivo media, em the media's collective attention. Então vamos lá, vamos ver qual que está usando. Letra A, man's garment. Primeiro que eu dei até o exemplo disso. Man já está no plural. Então não existe mans para indicar plural. Esse S aqui, ó, tá errado. Deveria ser apóstrofe S. A mesma coisa acontece com mulheres. O plural de woman é women. É só trocar o A pelo E. Então aqui também seria apóstrofe S. Mental disturbance, né? Distúrbio do mental não faz sentido nenhum, né? Ter esse apóstrofe S aqui. Seria distúrbio mental. Não faz sentido que não tem posse. Children's clothes, as roupas das crianças. Crianças está no plural, então eu só coloquei o apóstrofe S, né? Porque não está no plural, mas não tem S aqui. Então eu tenho que pôr o apóstrofe S. Essa tá certa. Disappointment feeling. Sentimento sentimento de desapontamento. Não faz nenhum sentido porque a gente usa com pessoas ou animais, né? Não faz nenhum sentido. Então tá aí. Resposta correta, letra D. Certo? E aí eu quero fazer só mais uma com vocês. Só mais uma, última, prometo, que é a número 6. Do Paraná aqui, ó. O apóstrofe S no segmento What's going on in the insects world quer dizer o quê? Então vamos lá. Então eu já marquei, mas eu vou apagar para que vocês consigam visualizar. Qual é o verbo? Qual é a abreviação do verbo e qual é a indicação de posse? Então, ó, esse daqui, né, o what's, ele está abreviando o is, certo? Número 1, são um verbo? Então, o is é um verbo? Sim. E um possessivo? Insects words. O mundo do inseto. Ok? Mundo do inseto. É posse? Respectivamente, primeiro o verbo, depois possessivo? Sim. Podem ser traduzidos por está, o que está, e dos insetos, respectivamente? Sim. São dois possessivos? Não. Podem ser traduzidos por é e nos? O que é pode até ser, mas mundo nos não, certo? Então, a questão número 1 e a questão número 2, por enquanto, né? Por enquanto. Vamos ver a 8. Ah, não, já foi a 8. Então é 1 e a 2. Então, como que a gente responde isso aqui? Tem duas alternativas, teacher. A gente soma. 1 mais 2 é igual a 3. Resposta 3. Seria isso. Tá? Esse tipo de exercício a gente tem que somar. 1 mais 2 igual a 3. Fechou? Beleza, galera. Então, venham para cá. De compartilhar.
E aí vocês têm vários exercícios para fazerem, não é verdade? Então aproveitem os exercícios que nós temos aí da página 111, 112 e etc, e etc, e etc. Nós temos exercícios sobre isso, meus amiguinhos, até a página 216, tá? Então aí vocês façam e com o tempo depois eu vou terminar primeiro toda a parte gramatical desse caderno. Sobrando tempo, eu vou voltar fazendo os textos com vocês com calma. Eu estou preocupado de passar o conteúdo gramatical, porque depois a gente volta com o tempo fazendo todos os textos possíveis, até mesmo porque os textos vocês também podem fazer em casa, né? Estudando em casa. A parte gramatical vocês precisam mais da minha ajuda agora nesse momento, tá bom? Valeu, galerinha, brigadão. Espero que eu tenha ajudado vocês um pouco aí com o meu conhecimento. Então, kisses, hugs and bye bye.